Existem transferências que empolgam. Existem transferências que dividem opiniões. E existem transferências que parecem perfeitas, até começarem a dar errado. Florian Wirtz chegou ao Liverpool cercado de expectativas. Não foi só uma contratação cara. Não foi só uma aposta ousada. Foi tratado como um movimento inevitável. O novo camisa 10 da era pós-Klopp. O cérebro que guiaria um novo ciclo. O talento que assumiria o protagonismo de uma das camisas mais pesadas do planeta. Mas hoje existe um silêncio estranho no ar. Não é um escândalo. Não é um fracasso declarado. Não é um problema técnico. É algo mais silencioso, mais sutil e mais perigoso. Algo que destrói carreiras aos poucos, o jogador certo dentro do sistema errado. E quando isso acontece, não importa talento, potencial, fama ou preço. O futebol vira prisão. Antes de começar essa análise, te peço uma coisa simples: se você valoriza conteúdo que vai além do óbvio, que olha para o futebol com profundidade, inteligência e emoção, se inscreve agora no canal e deixa o like. Aqui, a gente não fala de números frios, mas de histórias reais que moldam carreiras, destinos e legados. Vamos juntos. Na Alemanha, Florian Wirtz jogava como quem respira. Tudo era natural, fluido, espontâneo. No Bayer Leverkusen, ele não participava do jogo. Ele dirigia o jogo. Wirtz não era apenas habilidoso, ele era livre. Livre para receber entrelinhas. Livre para acelerar no primeiro toque. Livre para driblar sem pedir permissão. Livre para errar e tentar de novo. E essa palavra, livre, define completamente o que fez dele tão especial. Ele não carregava a bola. Ele carregava ideias. Ele não atacava espaços. Ele inventava espaços. Era como assistir a um pianista em um teatro silencioso. Uma orquestra que tocava no ritmo dele. Tudo acontecia quando ele decidia. No Leverkusen, o sistema era construído ao redor de Wirtz. No Liverpool, o sistema passa por cima de Wirtz. E essa diferença é brutal. Muita gente tenta explicar a queda de rendimento de Florian com a mesma frase: ele precisa de tempo. Mas tempo não conserta contexto errado. A Premier League é mais rápida? Sim. É mais física? Sim. É mais intensa? Sim. Mas a adaptação física é possível. Adaptação tática é possível. O que é praticamente impossível é mudar a essência de um jogador cerebral. Existem características que não são treináveis: a pausa, a visão, o timing do passe, a sensibilidade para jogar por dentro, a capacidade de ler um jogo como se estivesse assistindo de fora. Isso não é condicionamento. Isso é identidade. E identidade não se ajusta à força. Wirtz é um criador, não um operário. E no Liverpool de hoje, o meio-campo não pensa, executa. Não cria, reage. Não inicia, pressiona. E quando você pede a uma mente genial para agir como uma peça qualquer, algo se quebra. Vamos falar do que ninguém vê. Não são números. Não são estatísticas. Não são gráficos ou solts. Isso se chama desaprendizagem silenciosa. Funciona assim: no Leverkusen, Wirtz tentava um passe arriscado 10 vezes. Errava 3, acertava 7. E tudo bem. No Liverpool, ele tenta uma vez. Erra. E não tenta mais na segunda. Isso não é perda de técnica. É perda de confiança. O torcedor inglês é apaixonado, mas não é paciente. As manchetes são diretas. A internet não espera. E existe algo ainda mais grave: quando um jogador nasce para ser protagonista, ser apenas útil é um castigo. Ser funcional é quase um insulto. Wirtz não foi comprado para participar. Ele foi comprado para decidir. Mas hoje ele apenas colabora. E talento, quando fica preso nessa zona cinza, começa a morrer. Não de uma vez, mas milímetros por dia. O Liverpool não errou na qualidade de Wirtz. Errou na necessidade. Você não compra um cérebro quando sua equipe pede músculos. Você não contrata sensibilidade para um modelo que exige repetição. É como comprar um pianista para tocar bateria em uma banda de rock. Ele é talentoso. Ele é genial. Ele tem arte nas mãos. Mas está no instrumento errado. E quando isso acontece, o público não pensa, o sistema está sufocando ele. O público pensa, ele não está jogando bem. A narrativa muda. De Florian Wirtz, o futuro da Alemanha, para Florian Wirtz decepciona na Premier League. Não porque ele perdeu talento, mas porque ele perdeu contexto. Contexto é tudo. Coutinho no Barcelona. James Rodrigues no Bayern. João Félix no Chelsea. Todos talentosos. Nenhum perdeu técnica. Todos perderam encaixe. É sempre a mesma história: o jogador certo na função errada. Essa é a posição que destrói carreiras. O futebol moderno tem uma tendência perigosa: sistemas mandam, gênios obedecem. Hoje, quase ninguém joga com camisa 10 clássico.
Quase ninguém cria ao redor de um cérebro. Quase ninguém dá liberdade. Mas Virtus foi criado nesse ambiente. Ele não é um meia que corre. Ele é um meia que pensa. E pensar, hoje em dia, está virando pecado tático. Ele quer microespaços, receber de costas, virar rápido, quebrar linha com drible curto, acionar extremos no timing perfeito, controlar ritmo com pausa. Mas o sistema pede pressão alta, rotação sem pausa, corrida sem bola, tomada de decisão em 2 toques, intensidade no último terço. Isso é um divórcio de identidade. Não é ver Virtus errar passe. Não é ver ele perder bola. Não é ver ele ser discreto. É ver algo muito mais triste. Ele está jogando com medo. Medo de arriscar. Medo de errar. Medo de ser criticado. Medo de não encaixar. E medo é inimigo da criatividade. Um camisa 10 com medo é um pintor com pincel amarrado. Não importa a tela. Não importa a tinta. Não existe arte. Todo mundo pergunta, será que ele vai se adaptar? Mas a pergunta verdadeira é, será que ele deveria se adaptar? Adaptação não é sempre evolução. Às vezes, adaptação é perder a essência. Já vimos isso acontecer antes. E quando acontece, é sempre igual. Primeiro vem a dúvida. Depois vem a crítica. Depois vem o banco. Depois vem a venda. E o jogador vira estatística, mais um talento desperdiçado. Mas não é desperdício. É contexto. Existem clubes onde Florian Wirtz entraria e seria protagonista imediato. Clubes onde o sistema vive para o camisa 10, e não apesar do camisa 10. Barcelona, Arsenal, Milan, Inter, Dortmund. Times onde a pausa é protegida. A criatividade é valorizada. A liberdade é incentivada. Onde pensar é arma. Wirtz foi para o clube errado, no momento errado, com a ideia errada. E a culpa não é dele. Imagina Florian Wirtz, sozinho, no quarto, depois de um jogo discreto. O estádio já esfriou. Os comentários já explodiram. Os vídeos já foram postados. Os analistas já deram opinião. Ele pega o celular e lê, overrated. Fraude. Não era isso tudo. Bundesliga player. Flop de 100 milhões. E aí vem uma pergunta silenciosa, cruel, que não aparece na TV. Será que eu estou no lugar errado? Essa pergunta destrói mais carreiras do que lesão no joelho. Porque talento supera dor. Mas talento não supera dúvida. Florian Wirtz não desaprendeu. Ele não regrediu. Ele não perdeu qualidade. Ele apenas está preso. Preso em uma estrutura que não fala a língua dele. Preso em uma ideia que não vê o que ele é. Preso em um sistema que aperta onde deveria liberar. A pergunta não é, ele vai melhorar. A pergunta é, o Liverpool vai mudar por ele, ou ele vai mudar de clube para salvar a própria essência? Às vezes, a decisão mais corajosa de uma carreira não é ficar. É ir embora. No fim existe apenas uma verdade. O futebol perde quando um cérebro vira apenas mais um músculo. Florian Wirtz não nasceu para ser peça. Nasceu para ser arquitetura. Ele não nasceu para cumprir função. Nasceu para dar função ao jogo. Ele não nasceu para se encaixar. Nasceu para ser o encaixe. E talvez o maior desafio da carreira dele não seja vencer adversários, mas vencer o sistema que tenta torná-lo normal. Porque nada em Florian Wirtz é normal. Se essa história te tocou, se você acredita que talento precisa de contexto, então deixa o like agora e se inscreve no canal. Aqui a gente vai fundo no futebol que não aparece nas manchetes, o futebol das escolhas, dos encaixes, dos erros táticos que podem destruir carreiras. Comenta aqui embaixo, Florian Wirtz precisa de tempo ou precisa de outro destino? Nos vemos no próximo vídeo.